Olá, tudo bem? Como é que você está? Meu nome é Sauro, eu sou apresentador do Mente e Coração e a gente está aqui no nosso podcast que nós realizamos em intervalos, intercalando com as mensagens da Bíblia acerca de temas relacionados à saúde mental e à qualidade de vida, principalmente nesses dias loucos que a gente vive. Eu estou aqui, mais uma vez, com o Augusto Júnior, que é um grande amigo e que tem trazido assim conceitos maravilhosos, principalmente relacionado ao campo do trabalho. Agora, para aproveitar bem esse conteúdo e você nos ajudar, nos motivar a espalhar esse conteúdo para outras pessoas, abençoar outras pessoas, seria muito importante se você nos auxiliasse curtindo o vídeo, se você gostou, compartilhando principalmente para aquela pessoa que você pensa assim, ela deveria ouvir isso aqui. Compartilha para ela. E também se inscrevendo no canal do Luz para o Caminho para que você possa se atualizar acerca do nosso conteúdo. Agora, Augusto, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, Sauro. Muito obrigado pela sua presença. A gente já teve um primeiro papo na outra semana e, em especial, me chama muito a atenção como você é entusiasmado com o que você faz. Olha, cara... É impressionante. Eu sei, se eu não soubesse que você é um ser humano, pecador, no mundo caído, né? Botando aquela nossa teologia reformada para trabalhar, eu diria que você vive no reino dos céus integralmente, você só vem visitar a terra de vez em quando. Estou exagerando. Obviamente, eu sei que você deve ter seus perrengues, como diria minha esposa paraibana, eu sei que você deve ter seus momentos de tristeza, mas... é impressionante como você me inspira com a sua capacidade de, ok, bola para frente, vamos lá. E eu sei, assim, me arriscando a dizer coisas sobre você, e aí você me diz se é ok ou não, eu sei que em grande parte, tem uma parte que me parece que é de você mesmo, personalidade, jeito, E essa parte, eu vou ter que confessar para você que eu não gosto muito de ressaltar quando eu estou conversando com outras pessoas sobre alguma inspiração. Uhum. Porque normalmente elas comparam. É que o Augusto tem aquele jeitinho feliz dele, aquele jeito automotivado e tudo mais. E parece que é algo exclusivo, geneticamente irremediável e você é assim. Pronto. Uhum. Augusto está fadado a ser realizado no seu trabalho, na sua vocação e feliz, e eu estou fadado a ser triste, oprimido, chateado. Então, sim, eu acho que deve ter algum componente do seu jeito de ser, sua personalidade e tudo mais. Só que pelo tanto que eu já ouvi você falar sobre esse assunto, tem a ver também com a sua noção de propósito. Uhum. Seja o seu propósito, seja a área de trabalho que você tem. Você fala muito de propósito nas suas palestras, nas suas aulas, nos canais que você tem, na mídia, na internet em especial. Uhum. Dá para ver que esse é um assunto que se repete várias vezes. Você já escreveu livro sobre isso, né? Como é que é mesmo o nome do Faça sua vida valer a pena. Faça sua vida valer a pena. Livro ótimo, já li, muito bom. Muito, assim, ó, sabe aquele livro... Eu não quero enrolação, eu quero que você vá direto ao ponto. Esse é o livro. Esse é o livro. Eu tô certo ou tô errado? Propósito é algo que está por trás dessa sua postura automotivada, dessa sua forma de encarar a vida, que parece ser tão, assim, otimista, tão... partindo para a guerra, partindo para a briga, ou eu estou equivocado? Primeiro, obrigado, Sauro. Um privilégio estar aqui. Sou muito feliz pela sua amizade. Você é uma inspiração para a minha vida, um mentor espiritual, você sabe disso. Em momentos-chave da minha vida, o seu conselho, a sua orientação foram fundamentais. E é uma reflexão profunda. Obrigado pelo elogio. A impressão que você me passa. Acho que tem alguns elementos. A minha esposa uma vez falou que o meu superpoder é a capacidade de ressignificar situações. E existe uma intencionalidade muito grande por trás disso. Então, de fato, aquela premissa de que
A vida não é o que acontece com você, é o que você faz com que acontece. Ela é uma das linhas mestras por trás de tudo que eu vivo. Então, não é que a vida é só rosas e coisas boas a todo momento. Mas a gente tem aprendido a se adaptar e ressignificar o que aconteceu. E aí, vou dar um exemplo. A minha esposa, voltando do trabalho de moto, aqui em Campinas, ela foi assaltada com a moto em movimento. Coisa de filme. Eu falei, amor, quando forem fazer um filme da sua história, essa cena vai estar e vai ser emocionante. Porque em movimento, 2 pessoas encostaram a moto, tomaram a moto dela, ela desceu em prantos e eles fugiram com a moto. Não achou a moto, nunca mais. Era uma moto recém-comprada, o seguro ainda não estava pronto, tinha uma série de fatores. Tudo bem, perdemos. Naquele dia foi dia de choro. A gente chorou, a gente chegou em casa, abracei a minha esposa, um trauma terrível, e a gente orou pelos ladrões. Pra Deus cuidar, Deus lavar e Deus se revelar para eles de alguma forma. No mesmo dia, a gente foi chamado para ir para a delegacia. Talvez tinham achado o celular, não a moto, e para fazer o reconhecimento das pessoas. Não dava para reconhecer, porque estava todo de capacete. E a Sara não quis ser leviana em colocar qualquer pessoa. Então, foi um dia triste. Voltamos para casa, 2 e pouco da manhã. Choramos de novo. Era uma coisa nossa, era um bem nosso. No outro dia, vamos acordar, cantar e bola para frente. A moto não vai voltar. A moto não vai voltar. Nós não fomos as únicas pessoas em Campinas a serem assaltadas. Não fomos as primeiras, nem vamos ser as últimas. Não somos as únicas. Faz parte da vida. E vamos trabalhar para agora se proteger, isso diminuir o risco. E vamos conquistar outras coisas. Bola pra frente. Então, quanto tempo durou a tristeza e a angústia de vocês? Uma noite. E de manhã a gente leu aquele texto que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não tô dizendo que todo mundo tem que ser assim, mas lá em casa a gente tem escolhido caminhar dessa forma. Aconteceu a mesma coisa quando diminuiu meu salário. Quando eu voltei de licença paternidade, o meu salário diminuiu. Um valor considerável. Considerável, 40%. 40% de uma diminuição da nossa renda. Opa, tristeza, lógico. Ninguém fica, meu salário acabou, meu salário diminuiu, vamos comemorar. Não. Só uma coisinha. Foi justo, injusto, necessário, desnecessário? A crise, todos os executivos da empresa, a primeira linha, fizeram isso como exemplo para a empresa. Porque sabe que isso jogaria um elemento a mais, isso, né? Poxa, não foi isso, não foi uma injustiça, não. Fez parte, foi uma escolha dos executivos. Eu não estava, porque eu estava de férias. Quando eu voltei, só recebi a notícia. Ainda assim, voltar aí no primeiro dia de trabalho a 40% a menos... Dói. Não é uma coisa que você diz, vamos! Não dá, não é viver alienado, né? Chegamos em casa, choramos muito. Poxa, vamos rever as contas, o que é que vai dar para pagar, o que é que não vai dar, como a gente vai organizar, vamos acionar a família, não vai acionar, como é que a gente vai fazer. A gente tem um estilo de vida simples, então deu para adaptar o orçamento ali e bola para frente. E agora? Vamos organizar as contas, vamos ver outras formas de receber de novo, vamos crescer, em algum momento vai voltar o salário e vai fazer. Então, acho que esse elemento do ressignificar rápido ajuda. Porque, no final, é o que está no meu controle. Então, diminui o meu peso. Lá em casa, a gente faz isso. Então, esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento, aí é a nossa fé. Sauro, eu não tenho dúvida do quanto a nossa fé faz a diferença. E eu li um devocional daqui da casa... que um devocional daqueles livrinhos pequenininhos e tal, com Hernandes Dias Lopes, ele falou assim: a alegria do evangelho, ela é ultra circunstancial. A alegria do evangelho não precisa das circunstâncias. Porque lá fora a alegria vem quando? Vem quando tá tudo ok, quando tá tudo bem. Mas Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele estava na prisão.
Então a alegria é ultra circunstancial. Ela não se limita àquele momento, àquelas coisas boas. Claro que tá alegre lá nas Bahamas, tomando uma água de coco com camarão, é muito bom. E não existe demérito nisso, tá? Só que a alegria dentro da prisão, a alegria que vai além das circunstâncias. Como eu vi um vídeo esses dias de uma casa lá no Rio Grande do Sul, ilhada, perderam tudo. Eles não podiam sair de casa, eles estavam no segundo andar e eles estavam louvando. E eu lembrei de Paulo e Silas na prisão, louvando. Então, um segundo elemento é a fé. A fé. A fé que traz essa alegria que é além das circunstâncias. Aí o terceiro, Saulo, eu diria que faz parte da minha personalidade. A minha personalidade é leve. Eu gosto de levar a vida leve. Eu gosto de fazer... Tem problema? Tem. Tem preocupação? Tem. Dá pra fazer alguma coisa agora? Não, então vamos cantar. Vamos brincar, vamos se divertir. Uhum. E lá em casa, a gente tem feito isso. Eu, a minha esposa e a Estezinha agora com 1 ano e 5 meses. Então, eu diria que esses 3 elementos fazem a diferença. Agora, a camada que você colocou, eu também acho que é relevante. Que aí, no conceito, a gente tem falado muito do Ikigai. Ikigai é uma palavra japonesa que não tem uma tradução literal. Ikigai. Mas o que é que significa? É um motivo para se levantar pela manhã. Tem uma cidade no Japão chamada Okinawa. É a do Mestre Miyagi. É? É. Okinawa, não lembrava. Referência para poucos. Os nerds aí. É Karate Kid. Okinawa, era de lá, ela tá conhecida hoje como a cidade dos imortais. Cidade dos imortais. As pessoas vivem até 100 anos. Tem até uma série agora na Netflix que mostra um dos capítulos de Okinawa. Nariz, assim, isso, aí vivem até 100 anos. Primeiro, longevidade. Segundo, são saudáveis. Elas vivem saudáveis até 100 anos. Opa! Terceiro, são felizes. Peraí, eu quero conhecer esse lugar. Você tá me dizendo que tem um lugar no mundo, aqui na Terra, que as pessoas vivem até 100 anos, são saudáveis e são felizes? Sim. Qual o nome desse lugar? Okinawa, e agora tá explicado, o Sr. Miyagi é de lá. O Sr. Miyagi já tá, o segredo do karatê dele é esse. Um jornalista foi lá. Quero saber o segredo. É uma vila, é uma viela. Lá não tem shopping center, não é uma cidade mega desenvolvida, não é... E tá na minha lista com minha esposa de visitar lá. E é uma ilhazinha longe. Distante, você lembra do filme. Você lembra do o último terreno japonês no Pacífico ali, é essa ilhazinha. Ela nem sequer é perto do... Pois é. Chegaram lá e perguntaram pros moradores. Qual o segredo? Né? As pessoas querem saber o segredo pra tudo. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal, Saulo, e é legal porque a pessoa assim, eu quero a fórmula da carreira de sucesso. Eu quero o passo a passo para ter sucesso na vida, para ser um líder demais. O que é o passo a passo? E até descobri, tá? Me lembra de falar. Opa, então pega aí Mas fecha parênteses. As pessoas querem, então foram atrás do segredo. Por quê? Para tentar replicar. E aí, ao abrir uma portinha, falar com uma senhora, ela falou, Ikigai. Ikigai. Foi falar com o segundo, Ikigai. Foi falar com o terceiro, Ikigai. O cara pensou, tem que falar com esse cara aí. Quem é o Ikigai, né? Ikigai é um estilo de vida. Aí o que ele percebeu? Eles são muito ativos fisicamente. Fazem muito trabalho laboral. Então eles cuidam do jardim, cuidam das flores, da pescaria, cuidam disso, cuidam... Então tem um processo laboral, movimentam o corpo. Segundo, a alimentação é muito natural. Comem peixe, legumes, sem fast food, comem uma comida muito boa. E eles têm um segredo. Eles comem até ficar 80% satisfeitos. Não tem esse negócio de encher... Estufar. Não, 80%. Não desabotou a calça para caber mais. 80%. Rodízio lá não vai funcionar. 80%. Imagina só. Eles não... Sabe aquele negócio de encher? Não, eles não enchem. Era 80%. Terceiro, eles dormem bem. Quarto, eles cultivam relacionamentos com seus vizinhos. Então, eles têm boas amizades, relacionamentos significativos. E aí, quinto, eles incentivam você a encontrar algo pela qual você ama e que você quer trabalhar por aquilo.
e chamar aquilo de profissão. Mas nenhuma cobertura, assim, no bairro Nobre. Ah, aí tem mais um ponto interessante. Não é um Porsche na garagem. Mais um ponto importante que eles entenderam, olhando, vivendo lá, eles entenderam. Eles vivem o minimalismo. Não tem esse negócio de comprar muita coisa. Não, eles vivem com o essencial. Mas, o que é essencial. E aí, só pra fechar, isso é o Ikigai. E aí, o Ikigai, eles falam, aí aqui no Ocidente, a gente tirou o estilo de vida e colocou o Ikigai como motivo para agir e uma profissão. E aí, eles falam que o Ikigai, quem tem um Ikigai, sim, tem uma motivação maior e um propósito que faz sair da cama. Então, respondendo sua pergunta, eu acho que esses elementos juntos fazem a pessoa ter uma vida de bem com a vida. Acho que é isso. Mas assim, tem muita gente que vai dizer que isso não procede. Vai falar assim, não, tem que ter uma cobertura no Cambuí, tem que ter um Porsche na garagem, tem que ter... Essa não é uma vida que vale a pena ser vivida. Essa é uma vida pobre, é uma vida... Cadê os prazeres da vida? E você falou de ressignificar, né? Que você é alguém que ressignifica, né? A nossa forma no Ocidente de ver uma vida plena, será que precisa ser questionada, então? Você questionaria alguns elementos da vida no Ocidente, do que é considerado sucesso, o motivo de... Porque o motivo de levantar para a cama para muita gente é conseguir o dinheiro para realizar os meus sonhos. Quais são os meus sonhos? É ter o carro maior, é fazer a viagem para a Europa, ou para, sei lá, para qualquer outro, para Disney. E pode ser isso. Pode ter essas coisas, né? Mas é a própria felicidade, é isso. O próprio motivo de levantar de manhã é isso. Aí você tem Okinawa. Alguém pode chegar e dizer assim, mas é a cultura deles. A minha cultura é a cultura onde eu preciso ter essas coisas, é para isso que a gente levanta. Veja como somos superiores ao Okinawa. É interessante. É complicado, né? Eu vou abrir aqui outro leque pra gente voltar lá na frente. Por favor. Que é o significado dessa palavra, propósito e vida significativa em outras culturas. Me lembra de voltar nisso? É importante. Claro. O significado da vida com sentido e vai falar disso, porque a gente vai caminhar ali pelos países nórdicos, que é onde nasce a reforma, e tem uma influência importante, me lembra de trazer isso. Sim. Mas eu quero contar uma história em cima da sua pergunta. Eu amo relógio, Saulo. Eu também. Relógio. Eu sou apaixonado por relógio. Eu quero ter uma coleção. A gente já trocou de figurinha ali nos bastidores. Eu quero ter uma coleção de relógio. Acho que relógio é a joia masculina, né? Então você tem ali esse elemento. Eu estava numa loja de relógios de luxo em Brasília. Eu coloquei o relógio para ver como ia ficar. Sauro, eu fiquei 70 vezes mais bonito do que eu já sou. E o meu padrão de beleza já é alto. As câmeras ali estão rindo. Já é alto. Eu fiquei 70 vezes mais bonito, Sauro. Com o relógio. Com o relógio. Então, a mulherada que já usa joia vai saber como é isso. Se coloca... Algumas pessoas se sentem no carro, né? Rapaz, eu entrei no carro, eu fiquei 70 vezes mais bonito. O vendedor percebeu que eu gostei do relógio, chegou perto de mim, leva, eu facilito pra você. Eu faço em 48 vezes. 48? É um carro, né? É um carro. Você financiou um apartamento. Imagina o preço do relógio, na hora que você tem que fazer o financiamento pra comprar o relógio. E eu disse, não vou levar. Aí ele chegou e trouxe uma pergunta matadora. Ele deve ter feito técnicas de vendas, PNL. E ele chegou pra mim e disse assim, afinal de contas, você trabalha tanto pra quê? Profundo esse vendedor, hein? Nossa, mexeu comigo. Não comprei o relógio. Eu tenho um filtro pra fazer compras e ele não passou no filtro. Né? O filtro é quero, posso, quero muito, preciso, posso e tem que ser agora. Não passou do terceiro. Então não comprei, mas a pergunta ficou.
E naquela semana, eu estava num ritmo intenso. Eu estava trabalhando 12 horas por dia. Eu estava em Brasília, fora de casa. Ou seja, a chance de você sentir que precisa de uma recompensa era enorme. Isso, eu mereço. Ele ativou ali e eu mereço. E ele ia facilitar. E ele falou, passa uma parte no boleto, uma parte no crédito, uma parte no financiamento. Abre o financiamento Aquele do negócio banco. todo. É. Cheguei em casa, minha esposa foi me buscar no aeroporto. Na hora que eu entrei no carro, eu disse, amor, contei a história pra ela. Aí eu disse, amor, e ele me fez uma pergunta. Por que eu trabalho tanto? Aí ela olhou pra mim, Sauro, e só veio assim, eu também quero saber. Você quer mesmo falar sobre esse assunto agora? Aí eu digo, não, amor. Opa. Não, amor. Aí eu entendi, mas a pergunta mexeu comigo. O que tá por trás da pergunta dele? Merecimento, eu posso, realmente, eu mereço. Essa pergunta mexeu tanto comigo que me levou numa busca. E eu fiz um documentário sobre o tema propósito. Como que é o nome do documentário? Documentário propósito. Eu queria ser muito criativo. Onde é que acha ele? Eu queria ser muito criativo, né? Eu disse assim, eu preciso ser criativo no nome, vou usar minha criatividade. Não tinha as meninas aqui pra me ajudar. Mas propósito. Documentário propósito. Tem que chamar a Sabrina. Aí, A Sabrina tinha que pensar, Augusto, pensa assim, a Tumblr tem que ser assim, não. A Tumblr é documentário propósito, e a legenda tá documentário propósito, e a descrição documentário propósito, Sabrina, me ajuda. Tá no YouTube, gratuitamente, quem quiser. Então eu acho, digitou propósito. Documentário propósito. Documentário propósito. Augusto Júnior vai me achar. Você acha? Tá. Fiz um documentário, sabe? Viajei o Brasil inteiro, e a pergunta era, por que você faz o que você faz? Como você encontrou o seu propósito e como você levou o propósito para sua organização. Porque eu procurei pessoas relevantes. Eu entrevistei a Silvia Brandalize, do Boldrini. A mulher que mais salva crianças com câncer. Você tem que trazer ela aqui. Que mulher porreta, a mulher hein? que mais salva crianças com câncer do Brasil. Eu conversei com empreendedores, com executivos. Então, pessoas que têm uma vida com propósito. E eu cheguei na resposta, Saulo. Por que as pessoas trabalham tanto? Tá anotando aí? 3 respostas. Sistematizei para ficar mais fácil, didático. Primeiro, as pessoas trabalham tanto para ter sobrevivência. Elas precisam comer, vestir, trabalhar, elas precisam morar e as pessoas precisam pagar contas. Então, todo mundo tem boleto para pagar e todo mês o boleto vence. As pessoas têm cartão de crédito para pagar, tem coisas para fazer. Elas trabalham para sobreviver. Então, quando uma pessoa busca um trabalho, ela quer sobreviver com aquele trabalho. Sempre foi assim, não é só hoje. Você pega antes das revoluções industrial, tecnológica, as pessoas faziam o quê? A profissão era herdada pelo pai para manter a casa. Você era o carpinteiro, você era o pintor, o pedreiro, você é o agricultor, sempre com esse objetivo de subsistência, ok? Segundo, as pessoas trabalham para ter sucesso. E aí, era isso que ele queria me vender. Sucesso é o quê? Eu não quero só comer, Sauro. Eu quero comer bem. Eu não quero só morar. Eu quero morar legal. Eu quero andar num carro confortável. Eu quero realizar os sonhos da minha mãe. Eu quero poder levar minha filha pra Disney. Eu quero, no dia do aniversário de casamento, dar um presente pra minha esposa. Eu quero realizar sonhos. Eu quero andar com aquele relógio. Qual é o perigo? E aí aqui eu quero dar um recado pra você que tá em casa. Se você não sabe, não tem sua definição de sucesso, você vai virar refém da definição de sucesso do mercado. E a definição de sucesso do mercado é ilimitada. Ilimitada. Você tem o iPhone novo, eles vão lançar o mais novo que o seu daqui a 6 meses. E o seu já tá velho. E você nunca vai alcançar. Não importa a casa que você mora, tem uma casa melhor. Não importa o carro que você ande, tem um carro melhor. E o marketing cria uma cultura que você nunca chega lá. Por isso que é fundamental, Sauro, eu e você sabermos o que é sucesso pra você. O que é sucesso pra mim. E o que é sucesso pra mim pode não ser sucesso pro Sauro. E o que é sucesso pra nós pode não ser sucesso pra Sara e pra Dani.
Cada indivíduo precisa ter a sua definição de sucesso. Se ela não tem, ela vira refém da cultura. E a cultura pós-moderna, consumista, nunca vai dar um fim na sua busca. Ok? Sucesso. Sucesso é ruim? Não, sucesso não é ruim. Sucesso fala de crescimento, porque a palavra já causa um arrepio, né? Sucesso. Não, sucesso tem a ver com crescimento. Em especial dentro da igreja, viu? Especial. Todo mundo quer sucesso, mas não pode admitir que quer Não, sucesso. e a palavra sucesso, vamos colocar então, vamos traduzir. Sucesso tem a ver com crescimento, todo mundo quer crescer. Sucesso tem a ver com conforto. Sucesso tem a ver com sonhos. Sucesso tem a ver com evolução, com reconhecimento. O colaborador quer, o voluntário lá na igreja, ele quer ser reconhecido. Ah, não, reconhecimento é lá na eternidade. Não, meu amigo. O ser humano necessita de reconhecimento. E o Mário Sérgio Cortella vai dizer que o reconhecimento é o mecanismo mais barato e efetivo para você engajar alguém. Reconhece as pessoas. A gente sabe que o voluntário tá lá, ele tá trabalhando pela eternidade, a gente sabe disso. Mas não custa nada você falar do bom trabalho que a pessoa vem fazendo. Você sabe que eu preguei nesse último domingo, lá em 1 Samuel, capítulo 2, e ali ele tem um trecho que faz uma comparação entre Hofni e Finéias, filhos de Eli, que eram maus sacerdotes, era a família sacerdotal lá de Israel, né? Só que, ao mesmo tempo, no mesmo templo, crescia Samuel. Então, o texto fala que o Senhor desaprovava o trabalho de Hofni e Finéias, porque eles desprezavam as ofertas do Senhor, mas, ao mesmo tempo, ele aprovava Samuel. O Samuel contava com a estima do Senhor e do povo. Então, ele era reconhecido por Deus e reconhecido pelo povo. Se não fosse uma informação importante a se destacar, a Bíblia não teria colocado lá. Então, o que ele estava falando, olha, eles não contavam com a estima do povo, que estava sendo muito prejudicado pelo mau trabalho deles, e nem com a estima do Senhor. Uau. Mas Samuel contava com a estima. Então, faz parte do propósito aquele... Ser reconhecido. Sim. Ok. Tá no bom caminho. Eu quero fazer um bom trabalho. Eu sou cozinheiro, eu quero fazer uma comida boa. Eu não só quero cozinhar. Eu quero fazer com excelência. Eu tô fazendo um jarro, eu quero fazer bem feito. Eu tô fazendo um podcast, eu quero uma estrutura legal, eu quero fazer direito. Isso é sucesso. Então, sucesso, abre parênteses, tem uma série de conceitos por trás. Cada pessoa precisa entender o seu. Se você não entende o seu, você vira refém do outro. Só que não para aí. A gente não trabalha só para sobreviver e para ter sucesso. Voltando na sua pergunta, no Ocidente a gente precisa de um novo sentido, entender porque Okinawa... Isso. Aí tem uma terceira dimensão. É o sentido. É o significado. No final da vida, Sauron, você vai ser avaliado. E aqui não importa a sua religião. Não importa em que você crê, se você crê em algo, vai ter um final a vida, ok? Para todo mundo. Vai ter um final. No final da vida, como é que você vai saber que você deu check? O que foi que, eu vim, cumpri meu propósito, cumpri minha missão e check na vida. Valeu. Tipo, a minha vida não foi correr atrás de mim mesmo, não foi correr atrás do rabo, eu não fui um hamster. A minha vida valeu pra algo. O que foi? Essa última dimensão, que é a dimensão da espiritualidade... E pra gente, a gente se dá de frente com o juízo final, onde você é avaliado. Beleza, o que foi que você fez com os dons, com os talentos, com aquilo, as oportunidades que você teve, como você exerceu a sua vocação. Opa, Augusto, eu não tenho essa visão, eu tenho outra cosmovisão. Tudo bem, mas no final da vida, meu amigo, que critérios irão pautar uma vida que valeu a pena ser vivida? Propósito responde essas 3 perguntas. Por que eu trabalho tanto? Para sobreviver. Mas eu não trabalho só para sobreviver. Para ter sucesso. Mas eu também não trabalho só para ter sucesso. Eu preciso do significado. E aí tem um ponto. Augusto, então é uma escala.
subindo. E se eu tiver o significado, zerei a vida, virei lá uma entidade. Não, são as 3 coisas. Porque Juntas. se eu tenho um significado, super propósito, dedicação a uma causa, mas eu não tenho o mínimo pra comer, vai começar a bater. Eu vou começar a ter insatisfação. Cria-se um ressentimento. Cria! Porque apesar de eu me doar tanto e fazer tanto bem, eu não tenho um mínimo como é que pra comer. pode? E aí você acorda motivado, você tem um motivo. Mas só que, poxa, mas aqui eu não tenho o leite pra dar pra Esther. Opa, sinal vermelho. Agora, se eu tenho o sobreviver e tenho o significado, vai faltar, porque eu quero crescer. Eu não quero só fazer as coisas, eu quero evoluir. Eu quero ter a sensação de estar aprendendo coisas novas, de estar sendo desafiado, de estar fazendo. Mas se eu tenho só sobrevivência e o sucesso, aí tá faltando, vou fazer a diferença no mundo, que impacto. Aí vem a crise dos 40 anos, e aí, olha que louco, fazendo uma análise no mercado de trabalho, a crise que antes vinha aos 40, que ficou famosa, ela foi antecipada. Por quê? Porque as pessoas chegaram na sobrevivência e no sucesso mais cedo. Eu antes precisava chegar nos 40 anos para ter uma vida com uma boa remuneração, morar numa casa boa, tava tudo ok, os filhos criados e tal. Aí chegava assim, por que eu tô aqui? Qual é o meu propósito? Aí vinha aos 40 anos. Agora as pessoas conseguem isso mais cedo. Então a crise não é dos 40, a crise é pela busca por significado. Aí eu tenho jovens de 25 anos com salários exorbitantes, com status, crescimento, sobrevivência, tá tudo ok. Mas por que eu tô aqui? E essa crise dos 40 anos, mesmo ela é ali dos baby boomers para frente, eu imagino. Porque antes disso, você tinha aqueles que levavam a vida toda para conseguir o básico. Ia para a roça, ia sustentar... Quando ele pensava, minha vida valeu a pena, ele já estava no leito de morte já, porque a vida é sobrevivência para essas pessoas. Aí você tem uma grande revolução, você tem o aumento da capacidade de prover para a família e para si mesmo mais cedo. O que seria mais cedo seria com 40 anos. Eu imagino aquele senhorzinho olhando ali na década de 60, 70 para o seu filho, né? Ele com crise aos 40 ele pensando assim, tenho 90 anos e nunca tive crise, porque ele teve que carpinar a vida inteira, a vida dele era aquilo. Aí a crise chegou nos 40, antecipou. Não sei se você chegou a conversar com gente dessa geração. É a geração de vai carpir um lote. Sabe a geração do vai carpir um lote? Ah, tô com crise, o sentido da vida. Isso aí é falta de um lote para carpir. Que a vida é sobrevivência. Não que não havia... São pessoas que, por causa da sobrevivência, empurraram para debaixo do tapete essas reflexões. Não quer dizer que elas são imunes a elas. Mas eles empurraram para debaixo e produziram uma série de outras coisas. Eu pastorei algumas pessoas assim. Pessoas do vai carpir um lote que estão agora chegando no final da vida e de repente se viram deprimidas. Só que como elas nunca tiveram essa prática de pensar em propósito, sentido e tudo mais, esses elementos que você colocou aí pra gente, eles não sabem de onde é que vem. Eles sentem muita culpa e vergonha de por que eu tô triste... O filho lá já está viajando para a Europa, os netos estão bem encaminhados, ele não tem mais que lutar pela sobrevivência de ninguém e ele se vê triste. Aí vem aquela imagem clássica do idoso na cadeira, encurvado, triste, abatido. É porque idoso é assim. Não, é porque ele está surpreso com uma tristeza que veio do nada e que está ligado a propósito, porque o jogo foi ganho. As crianças comeram, cresceram, estão saudáveis, trabalhando. Para que eu sirvo agora? Quando chega aos 40, por exemplo, eu cheguei aos 40 agora, né? Te juro, não tive a tal da crise dos 40. O que eu pensei foi assim, se eu cuidar bem da minha saúde e nada acontecer fora do comum, eu posso viver tudo que eu vivi até agora de novo. Eu tenho 40 anos, né? Só que com uma vantagem, eu não vou ter que passar nem pela infância, nem pela adolescência, que é tudo confuso. Agora, eu sou um homem feito. Já tem uma bagagem. Tenho uma bagagem e tenho mais 40 anos de vida, se tudo for bem, né? Tem mais. A nossa geração vai ver mais. Tem mais, né? Eu tenho que cuidar, tem que... Fazer a academia físico, tem que vingar, viu? Tá difícil, mas tem que vingar. Então, eu pensei, eu tenho mais 40 anos de vida. E eu acredito, Augusto, diante disso tudo que você está falando,
esse ter chegado nessa fase sem maiores crises ao propósito. No caso, ancorado na espiritualidade. Então, eu posso não saber o que me reserva o próximo capítulo da minha vida em termos do que eu vou fazer ou trabalhar. Mas eu sei, em última instância, por que eu acordo todo dia de manhã. E a minha fé, por exemplo, a minha espiritualidade, ela aponta para eu acordo todo dia de manhã para viver um relacionamento de amor com o meu Deus. Ele me ama, eu amo ele, e tudo que eu vivencio é nessa relação de amor. Aos poucos ele vai me mostrar... claro, agora eu já sei o que eu faço bem, o que eu faço mal, o que eu quis fazer bem, mas não sei fazer, o que eu achei que eu arrebentava, mas não abençoava ninguém. Eu tenho outras questões. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente chega num seguinte ponto, e aí eu queria ouvir o que você acha. Tá. Minha vida faz de conta que é falar nesse microfone. Meu propósito, achei meu propósito. É estar com a galera lá da LPC, com aquela equipe maravilhosa, recebendo convidados especiais. É para isso que eu estou gravitando em torno disso. Eu me encontrei aqui, eu me realizo, chego bem-humorado em casa, porque eu sinto que eu nem trabalhei, eu me diverti muito e tal. Sofro um acidente. Perco a voz. Não posso mais falar. Se o meu propósito está em cima do que eu faço, simplesmente, e eu sei que tem uma dimensão dele que é o exercício desse propósito, né, na minha profissão, acabou. Se eu sou um corredor profissional e o meu propósito é correr e eu fico paraplégico, acabou. Eu acho que, em parte, isso é o que está por trás de, por exemplo, a dificuldade de alguns craques do esporte se encontrarem depois da aposentadoria, né? Sim. O cara não consegue parar. Tem um último aí agora, do futebol americano, Tom Brady, que é marido da Gisele, ex da Gisele Bündchen. E ele, até brincavam, porque ele deu mais 5 aposentadorias dele. Vou parar agora. Tom Brady parou. Festa de despedida, não sei o que, tá no ano seguinte, vou jogar. Até quando não deu mais, eu não conseguia mais render. E aí você fica pensando aí, é o meu? É o seu? É o meu. Gente, desculpa, alarme. E isso tudo veio, em outras palavras, vem todo esse conteúdo dizendo assim, o propósito tem a ver só com o que eu faço, acordei de manhã e vou fazer. Ou tem mais elementos envolvidos nisso? Sei se você está... Tem mais elementos. Porque você tocou na espiritualidade aí. Você deu um ponto aqui que aí eu vou resgatar, que eu te falei, desse termo, vida com sentido, vida com significado, por outros lugares do mundo. E aí vamos ampliar o termo propósito. Como é que eu amplio o termo propósito? Como é que eu sei que alguém tem propósito? Ótimo. Se você for para o dicionário, a palavra propósito significa objetivo que eu coloco adiante. Então, uma pessoa que tem um objetivo tem um propósito. Tá no dicionário. Meta a ser alcançada. Tá lá, propósito, meta a ser alcançada. Objetivo que eu coloco adiante. Alvo a ser alcançado. Então, uma pessoa que tem alvo, objetivo e meta, ela tem propósito. Tá no dicionário. Okay. Mas não se resume a isso. É muito raso você dizer que a pessoa que tem um objetivo na vida tem um propósito. Ela tem. Mas não é só isso. É maior. Mas não é um propósito de vida. É maior. A segunda forma de dizer que alguém tem um propósito é quando ela dá uma contribuição significativa para o mundo. Você pega a história da irmã Dulce, aqui no Brasil. Você pega a história... Não, qual a contribuição? Ela não tinha uma meta. Dulce, qual é o seu objetivo hoje? Quantos pobres você quer ajudar? Não tinha uma meta. Não tinha lá para dar check. Não, ela tinha... Ela dizia assim, meu filho, eu quero ajudar isso aqui. Mas você nunca vai ajudar todo mundo. Mas esse aqui eu ajudei, vamos pro próximo. É o senso de contribuição. Quando a gente encontra alguém que doa sua vida em prol de outros, de uma causa, que se dedica, essa pessoa tem um propósito. Mesmo que ela não tenha um objetivo. Mas qual o seu objetivo? Qual a sua meta? Não tenho, eu quero só ir ajudando. Ela tem.
Porque ela tem um senso de contribuição enorme. Mas aí vem o terceiro. Como é que eu sei que alguém tem propósito? Pelo significado. Pelo quão significativa é a vida para ela. E a vida significativa, ela tem, então, uma abrangência maior do que somente ter um objetivo e do que uma contribuição. Entra a espiritualidade. Entra um estilo de vida. Eu digo que alguém tem um propósito quando essa pessoa, primeiro, ela tem uma vida que ela sabe que é finita e que ela vai prestar contas. A vida não é minha. No final, eu vou prestar contas. Como é que eu tô vivendo essa vida? Eu não tô vivendo a vida à la vontade. Eu tenho a consciência, e o Cortella vai falar disso. Eu gosto muito daquele filósofo brasileiro, Marcos. Ele diz assim, a consciência de que no final você vai prestar contas para alguém, ou para algo, e aí para quem acredita e tal, me gera um senso de significado, porque eu vou ser avaliado pelo que eu falei, pelo que eu deixei de falar, pelo que eu me posicionei, pelo que eu deixei de me posicionar. E aí, a vida não passa a girar em torno da minha profissão. Porque a minha profissão não é muito reducionista. Você é pastor, você é profissional, você é escritor, você é âncora do podcast. Eu não nasci pastor. Você é pai, você é filho, você é irmão, você é amigo. Percebe que você tem vários papéis e responsabilidades na sua vida, e ter propósito é saber com intencionalidade como você cumpre esses papéis. Quando a minha filha nasceu, Saulo, o sentido da minha vida mudou. O pessoal falava assim, você vai ver, vai ser bom. Bom. Bom é uma palavra rasa para isso. É legal. Não é bom, não é legal. A vida muda, é outro jogo. É outro jogo, não dá pra dizer assim, virou pai, ficou legal. Não tem palavra, é outro jogo. Você zerou a vida e começa outro jogo. E aí, quando você olha ao redor do mundo, olha que interessante, você tem conceitos desse tema aflorando. Você tem na Suécia um termo chamado lagum. O que é lagum? Lagum é uma vida sem acelerar. A Suécia é um dos países mais felizes do mundo. E você tem um conceito lá comum na cultura deles, que é o lagum. Assim como o carnaval é comum aqui para nós, lá o lagum é comum para eles. Que é um tempo de desacelerar, conviver e trocar. Aí você tem na Dinamarca o hygge, ou ruga, que é um conceito de vida plena, essencialismo, minimalismo. E aí os países nórdicos começam a falar, são os países mais felizes do mundo. E os países nórdicos sofrem uma influência da reforma protestante, que é uma vida simples, uma vida de relacionamentos profundos, uma vida de intencionalidade e uma vida que eu sei que eu vou prestar contas. Tá lá, o segredo da felicidade nos países nórdicos. Se são os países mais felizes do mundo, vamos perceber. Aí as pessoas falam, claro, eles são os mais felizes porque eles são os mais ricos. Não, eu estava conversando com um historiador de história econômica, ele falou que é o contrário. A causa é, eles são felizes, vivem vida com significado e vida simples. Isso gera como resultado riqueza. Porque se você coloca a riqueza, e aí eu tô falando de dinheiro e desenvolvimento, sem ter isso, ela se perde. Isso ele falando na aula. Você vai para a África, você tem o conceito do Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Eu vivo com significado quando eu vivo para servir os outros. Aí a gente pega a cultura hebraica, você tem os macários. E macário é interessante porque a felicidade para nós, ela é refém do prazer. Então, eu sou feliz se eu tenho prazer. Prazer faz parte do se perceber feliz, alegre e tudo mais. Só que o Macairos, ele tem mais a ver com satisfação do que... Você citou, por exemplo, Paulo, né? Paulo escrevendo cartas da prisão num cenário muito pouco prazeroso, tá? Muito pouco confortável, subtraído de tudo, mas ainda assim você percebe... Aliás, Filipenses, que é chamado de a Carta da Alegria, né? Ele fala sobre alegria, ele fala sobre paz, ele fala sobre vários conceitos importantes, é escrito de uma prisão. Uhum. E ele vai trabalhar esse tema de forma extraordinária.
como alguém pode ter subtraído da sua vida os estímulos para prazer ao mínimo comum, você falou de simplicidade, né? Ao mínimo, e ainda ser feliz, ainda ser realizado. Então, o Macarius é extraordinário em relação a isso. Total. Então, percebe que o termo Lagum, Hug, Ubuntu, Ikigai, Macarius, no final é todo mundo falando assim, viva uma vida que vale a pena, viva uma vida com significado, viva uma vida profunda. E nenhum deles está falando de profissão. Então, eu não estou dizendo que não faz parte. É uma das coisas... Por exemplo, se você não trabalhasse mais na empresa que você é executivo, você não deixaria de fazer aquilo que você entende que é o seu propósito de vida. Sim, ele não se limita ao meio ambiente. Se você não pudesse mais atuar na área em que você atua, sendo bem mais amplo ainda, não significa que você deixaria de fazer. E isso é engraçado, porque quando você vai fazer workshops sobre esse tema no mundo corporativo, e aí vamos refletir agora sobre o nosso propósito. As pessoas travam, porque elas acham que o propósito delas é na empresa. E elas acham que o propósito é definitivo. O propósito muda. O propósito se amplia. É um processo, é uma construção, é uma forma de viver a vida. Então, e aí, eu tenho um trauma, Sauro. Eu gosto desse tema. Abra seu coração. Eu fui para um curso. Encontre o seu propósito de vida. Gosto do tema. O vendedor lá de relógio me questionou, gerou em mim gatilho, quero descobrir e tal, vou lá. Fui pro curso. Curso legal e tal. Final do curso, apagam as luzes, colocam uma música. E aí a pessoa que tava lá muda o tom de voz. E ele começa, agora você tem que encontrar o seu propósito, sussurrando. Com a música e tal, um mantra lá. Pegue caneta e papel. E tal. Escreva o seu propósito. E eu travei. Qual é o meu propósito, meu Deus? E o curso até foi legal. Peguei muita coisa legal, né? Você tira o peixe, você tira as espinhas, mas ficou legal e tal. Nossa, várias coisas. Escreve seu propósito. E nada, o tempo passando. Ele chegou na minha mesa e disse, escreve seu propósito! Eu digo, ai meu Deus do céu. Aí ele falou assim, e quem não escrever aqui não vai mais escrever seu propósito de vida, não vai ter mais. Eu travei, olhei pro lado, vi a pessoa escrevendo dela, eu copiei. Eu digo assim, eu não vou sair daqui sem propósito, não. Não quero perder. Eu não quero sair sem propósito, vai o teu tá legal, eu escrevi. Porque as pessoas acham que, não é sobre palavra, é sobre o estilo de vida que eu tenho. Porque eu limito muito. Augusto, me faz bem ter uma frase. Tudo bem, escreve lá. O pessoal fala, né? O que é que eu quero ter na minha lápide? Legal, mas não é isso. Mas claro. Você não pode gravar ferro e fogo. Não pode julgá-la, assim, incontornável. Até porque as pessoas são diferentes. Você vai lidar com o propósito de uma forma, eu de outro. E mudam. E assim, é temporal. E depois amplia. Se eu fecho naquilo... E aí você vai ter o caminho, eu chamo de expansão de consciência. E eu criei uma sigla para isso, eu gosto das siglas, né? Que é o RIA. Como é que eu faço para... É bem sua cara mesmo. Como é que eu faço para expandir minha consciência? Eu preciso de tempo de reflexão. Se eu quero viver uma vida com propósito, eu tenho que ter tempo de reflexão. Tempo para refletir sobre a vida, refletir sobre o que é importante, refletir... Mas eu também preciso de tempo de inspiração. Uau, o que é que sopra em mim? O que é que me dá vontade de ir atrás dos meus sonhos? O que é que me dá... Se eu fico só na reflexão, eu vou me isolar. Eu vou para... Os monges, né, faziam isso. Vou me isolar, mas eu me desconecto do mundo. Então eu tenho que estar aqui, mas eu também tenho que me inspirar. Qual é o livro que me inspira? Qual é o autor? O que me inspira na minha vocação, na minha vida, a viver bem, o meu papel como pai, como esposo? Inspiração. E por último, ação. Porque se eu não saio para ação, a minha expansão de consciência ela é limitada. E esse é um erro que muita gente está cometendo, porque ela se desenvolve a espiritualidade dela isolada da realidade. E não dá, a expansão de consciência se dá pelo RIA. Reflexão, inspiração e ação. E eu faço isso num ciclo constante.
Se eu vou só pra ação, o que eu faço? Eu viro um louco, né? Caminhando, vai, meta, objetivo. Se eu fico só na inspiração, eu viro um viciado em dopamina. E aí tem gente que diz assim, me fala um TED inspirador, me fala uma palestra inspiradora, o livro inspirador, me fala. E aí, porque a inspiração, ela gera dopamina, né? E ela vicia. Só que se eu fico viciado nisso, eu também fico vazio. A vida com significado, ela é um processo de expansão de consciência, onde eu passo por reflexão, inspiração e ação. Uma vez, não. Isso é um ciclo. Pelo que eu estou entendendo, aí você me disse se eu entendi direito. Você aí em casa que sentiu um frio na espinha, pensou assim, expansão da consciência, será que é alguma coisa de alguma religião oriental? Psicodélico. Nós temos na nossa audiência tanto gente de igreja como gente que não é de igreja. Consciência é perceber, estar consciente... Isso. De algo, né? É. Não tá inconsciente, camuflado, escondido, né? Isso. Entendi direito. Isso. Então, eu preciso estar consciente do meu propósito. Uhum. Ele tá camuflado, escondido, eu não percebo direito. Para que eu esteja consciente dele, perceba-o, eu preciso desses 3 movimentos que você falou. E assim, não são só esses 3, eu tô simplificando para facilitar para quem tá ouvindo. A compreensão. Mas eu tenho que ter movimentos de reflexão. Como é meu jeito de refletir? Vai ter gente que vai ser fazendo uma caminhada, fazendo... Eu sou esse. Vai ter gente que vai ser indo pra natureza. Augusto, eu gosto de contemplar o pôr do sol, eu gosto de ver a praia, eu gosto de ver... Vai ter gente que vai dizer assim, eu gosto de museu. Eu gosto de ficar olhando pro museu e faz aquela cara que tá entendendo e balança afirmativamente a cabeça. Vai ter gente que é no livro. Diz assim, não, eu gosto da leitura. Eu gosto de ouvir, de ler, de conversar com o autor e questioná-lo. Vai ter gente que é na igreja. Não, eu gosto, o meu ambiente de reflexão é na hora do culto, que eu estou lá ouvindo, ali é o momento. Vai ter gente que é no seu devocional. Percebe que reflexão é a palavra que eu tô dando para todo esse conjunto de coisas que você vai escolher. Mas você tem que ter um caminho para refletir. Inspiração é a mesma coisa. Tem gente que se inspira ouvindo histórias. Tem gente que se inspira vendo The Voice, vendo pessoas talentosas fazendo alguma coisa. Algo. Uau, me inspirei. Uma criança sorrindo. E aí a inspiração novamente. E a ação também. Como é que eu ajo? Como é que eu faço? Então a gente precisa entender que vida com significado... ela é abrangente. O estudo mais longo que tem de Harvard é um estudo que já passou por 3 diretores responsáveis por esse estudo. Cuidando da mesma pesquisa. Da mesma pesquisa. E eles pegaram pessoas no começo da sua juventude e acompanharam essas pessoas para medir o índice delas e tal. O resultado, pessoas que têm uma vida significativa... mais feliz, são pessoas que têm mais relacionamentos significativos. Pessoas com relacionamentos mais significativos vão ter uma vida mais feliz, vão ter uma vida com mais propósito, vão ter uma vida com mais felicidade. Aí, pegando um gancho do que você está falando, por isso que para mim, puxando sardinha aqui pro nosso lado, a fé cristã, ela ainda... não surgiu nada tão na mosca. Porque se você está falando que Harvard está descobrindo sobre relacionamento, que no final das contas se trata de relacionamento, quando vem aquele homem buscando Jesus e perguntando qual é o mandamento dos mandamentos, né? E tinham 600 e poucas regras que os fariseus tinham levantado, né? Então, de todas as coisas que eu posso fazer, o que é mais importante? E você falou de reconhecimento no final da vida. O último que reconhece a vida na nossa espiritualidade é Deus. Então você se liberta da cultura, você se liberta da opinião dos inimigos, dos recalcados, de todo mundo que está ao redor dando pitaco sobre a sua vida, e só sobra um. É você e Deus falando assim, sua vida valeu a pena, sua vida não valeu a pena. Uau. Aí chega esse homem e pergunta. E quando Jesus resume o mandamento, ele resume basicamente na palavra amor.
Então, basicamente o que esse cara estava falando era, para que eu sirvo em última instância como ser humano? O que une todos os seres humanos? Então, todos têm um propósito. Cada um tem o seu contexto, cada um tem seus valores e cada um vai fazer esses movimentos que você está falando. Mas se tivesse algo que unisse todos nós, o que seria? O que todos nós, no final das contas, deveríamos fazer? Aí Jesus fala sobre amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, de todo o coração, e amar o próximo como a você mesmo. Fator que muda o alvo, Deus e o próximo. O outro, né? A outra pessoa. Da onde parte isso? Eu. Eu com Deus e os outros. Com o próximo. E o denominador comum? Qual é a atitude? A gente já tem o sujeito da frase e a gente já tem em quem a gente vai aplicar, não é? Então, tem eu, sujeito, e tem em quem eu vou transbordar. Qual é o verbo, qual é a ação que eu vou transbordar na vida, gerando esse impacto? Amor. Agora, como esse amor vai se desdobrar na sua vida, encaixa perfeitamente com o que você está falando, porque você vai começar... A sua vida inteira, Augusto, e a minha, vai ser passar o tempo refletindo, aumentando a consciência de como a gente pode amar mais, melhor, a Deus e ao próximo. E no seu caso, quando você medita sobre alguém que está te buscando no meio do trabalho, pedindo conselho e orientação, e você está ali pensando sobre essa pessoa, você está pensando em amá-la. Você está pensando em amor. Quando você está no seu momento ali de reflexão, pensando... Para onde está indo a minha carreira? Para onde está indo... E você tem essa reflexão sobre propósito, você está pensando sobre amor a Deus e amor ao próximo. Então, por isso que eu acho, assim, a espiritualidade cristã, ela é matadora nisso. Ela, se faltar tudo, se está no momento mais confuso da sua vida, se você não sabe para onde atirar e você ainda está nesse processo de expansão da consciência do seu propósito, saiba só de uma coisa. Não se esqueça de que você foi criado por Deus para amar. Você é um ser que ama. Você é um amador. Você foi feito para amar. Esse é o seu verbo principal. Uau. Se você vai amar dirigindo um caminhão, se você vai amar, né, gerando novos líderes com uma nova visão, aí... é outra coisa. Agora, para você, assim, eu vendo você falar sobre tudo isso, eu quero ir para os podres, eu quero ir para aquela... Tá muito chapa branca essa entrevista aqui, tá? Eu queria ouvir o seguinte. Houve algum momento em que o Augusto Júnior não sabia o que fazer, estava em crise... E pensando assim, gente, eu meio que me perdi. Eu não sei para onde é que eu estou indo, de onde é que eu vim. Ou sempre foi no dia seguinte. Teve algum momento que você teve crise de propósito? Você ficou sem saber para onde ir, o que fazer, o que você estava fazendo nessa terra? Teve esse momento? Console-nos. Compartilhando um pouco disso. Muito boa, Sauro. Sim. Eu diria o seguinte, perdido não. Perdido, ai, nossa, não sei de onde eu vim, nem pra onde eu vou. Não. Eu sempre tive consciência. E a consciência, Sauro, novamente, extrapola a vida profissional. O pessoal fala da fé, pra mim a fé, ela é o meu porto seguro. É onde eu desmancho. É onde eu choro. E aí eu aprendi um termo, né? Reclamar da vida para os outros é murmuração. Desabafar e reclamar da vida com Deus é lamentação. Quando eu estou nesses momentos, eu evito falar para os outros. E eu lamento para Deus. No final, é entre eu e Ele. E aí o meu círculo... minha esposa, minha mãe, meu pai, é quem eu abro o coração e eu digo, olha, tá ruim. Eu tô com um conflito. Deus me ajuda. E essa distinção mudou minha vida. Reclamar pros outros é murmurar. Peraí, se eu falar pro Sauro, o Sauro vai poder me ajudar? Não.
Só vai ampliar. Então, o que eu vou fazer se o Saulo tá no meu círculo como um mentor espiritual, e a gente já teve conversas como essa, Saulo, isso aqui. E aí vem uma reflexão bíblica, vem uma história, vem uma pergunta que não me dá as respostas, mas abre o meu ponto de conhecimento sobre aquele assunto. E eu aprendi que eu não preciso ter todas as respostas para caminhar. E eu me apego ao freixo de luz que se abre e eu caminho em direção a ele. Então, nesses momentos de dilemas, vamos colocar assim, né? Não de tô perdido. Não, nos momentos de dilemas, para onde eu posso ter um freixo de luz? Tá? Ficou tudo... não sei para onde ir. Eu tenho um freixo de luz, eu tenho um freixo de ar ali. Então, eu vou caminhar em direção àquele freixo de luz. E aí, nesse momento, os meus rituais de... O que é que eu faço nos momentos de revisão de vida? Já estão pré-estabelecidos. Eu já sei o que eu tenho que fazer. E eu sei que a resposta não vem imediata. Tá tudo bem. E eu começo a levar aquela pergunta, aquele questionamento no meu devocional, na minha vida com Deus, no culto, no louvor. Eu viajo muito, então eu tô aqui no podcast, e com aquela pergunta em mente. Em algum momento, ou a pergunta se esvai e já não tá mais presente, vão aparecer outras, ou eu tenho uma resposta. Tipo, poxa, é isso aqui. Entendi. Vamos. E aí, eu acho que o ponto é, eu não me apego a respostas fixas que tem que ser. Não tenho, caminha. Continua caminhando, porque vai aparecer outras coisas nessa direção. Extraordinário, porque você sabe que lá em Filipenses fala da paz que excede todo entendimento, quando a gente está ansioso, né? E Paulo diz que isso é uma promessa, né? Se você orar, se você se aproximar de Deus, se você se apegar à sua fé, Paulo diz que Deus vai dar a paz que excede todo entendimento. Excede todo entendimento significa que você não precisa de explicações para ter paz. Eu não preciso entender tudo para me sentir pacificado, mas é a fé quem dá isso. E tem outra coisa incrível. Desculpa, é só porque você falou assim, e eu achei extraordinário, que você tem esses rituais e você já sabe que a resposta pode não vir rápida, mas isso não vai te impedir de ir se aconchegando e se consolando e se motivando ao buscar a sua fé. E me chamou a atenção isso. Mas desculpa, pode falar. E aí tem um ponto que eu acho que é importante trazer aqui para a conversa, Saulo. Eu tenho algumas regras, né? Eu falo assim, não é regra, princípios. E eu falo assim, o pior momento para você buscar o sentido da vida, sabe qual é? Qual? Quando você tá perdido. Na crise, no dilema. Sabe qual é o pior momento para procurar emprego? Quando você tá... Quando tá demitido. Desempregado. E o pior momento para você fazer network, você sabe? Quando eu tô... Quando você precisa de ajuda. Quando você precisa de ajuda. Porque eu vou virar um pedinte. Então, olha que louco. Então, eu nutro relacionamentos antes de precisar. Eu vou semeando antes de pedir. Porque se precisar pedir, tem um saldo positivo. Emprego, eu tô sempre procurando. Eu não espero o momento... Ai, nossa, agora eu tô demitido, vou atualizar meu LinkedIn. Porque aí qualquer emprego serve. Não, isso. Pra quem tem que comer no dia seguinte, qualquer emprego serve. Eu já tenho mapeado possibilidades. O meu LinkedIn tá atualizado. As minhas coisas estão lá. Pra quem não cultivou network antes, qualquer ajuda serve. Vai correr atrás de qualquer coisa. Tranqueira. E quando eu tô com um problema, quando eu tô com um dilema, não é momento pra pensar no meu propósito de vida. Resolve o problema. Porque no problema, se eu tô no problema e eu procuro o meu sentido da vida, o problema vai ficar gigante e eu vou ficar em looping negativo. E sabe, Augusto, eu acho que é nesse momento, muito legal o que você está falando, é nesse momento que a pessoa fica vulnerável ao guru. Isso! Né? Ele vai se apegar a alguma coisa. Me diz, tá bom, eu tenho a maior alegria de te dizer por uma módica quantia o pra que serve a sua vida. Faz isso aqui, eu dou um ar de sabedoria, né? Faz isso. E então, saber que
saber que eu tô com um problema, não é hora de pensar no meu propósito. Resolve seu problema. Eu tô com dívida, resolve as dívidas. Não é hora de pensar no propósito de vida. Pensar no propósito de vida com viés negativo vai te levar para um lugar que não é legal. Resolve. E aí eu até falo, coloca os problemas em caixinha, dá nome pros problemas. Problema número 1. Aconteceu isso com um amigo meu. Eu tava num final de ano, no caso de um amigo, e ele começou a falar. Quem fala ruim, mal da sua vida pros outros é murmuração, né? E aí tem um limite. Você pode desabafar. Poxa, gente, preciso de ajuda nisso. Agora, o ponto é, já fazia 1h30 que ele tava falando de vários problemas e todos os dilemas da vida dele. Beleza. Aí eu falei pra ele assim, você quer ajuda? Quero. Coloca nome nos seus problemas. Me fala qual é o seu problema número 1. Dá um nome pra ele. Ah, não, nome. É isso aqui. Problema número 2. Esse aqui. Problema número 3. Deu 12 problemas. Aí eu disse assim, desses 12 problemas, qual o primeiro que você vai resolver? Que você acha que ele influencia nos outros? Ah, não sei, eu ajudei ele. Esse aqui, Augusto. Você vai resolver como? Passo 1, passo 2, passo 3. Ok? Ok. Você tá satisfeito assim? Tô. Tá mais aliviado? Tô. Qual é o problema número 2, depois que esse resolver, que você vai resolver? Augusto, eu prefiro focar só nesse. Tá bom. 3 meses depois ele me liga. Augusto, parece que todos os problemas desapareceram. Olha. Não é que desapareceram, eles continuam lá, mas agora ele deu nome e ele sabe o que fazer. E quando ele falou que resolveu, todos os problemas desapareceram, é que o problema que ele resolveu, geralmente, ajudou nos outros. Então a pessoa tá com isso. Aí eu falei pra ele, você fez uma vitamina de problema. Você colocou todos os problemas no liquidificador, bateu e deu um super problema. E não é isso que a gente faz, né? Então simplifica a vida. Coloca... Jesus fazia isso, né? O que é isso? Simplifica, espaça. Não dá pra resolver agora? Respira. Tá tudo bem. E aí, a espiritualidade cristã, Sauro, mexe comigo porque não tem respostas prontas. Diferente dos gurus, né? Diferente dos gurus. E eu tenho estudado muito sobre isso. E tem muito guru que tem se aproveitado das pessoas nessa sensibilidade e nessa vulnerabilidade delas em relação à espiritualidade para dizer, faz isso, faz aquilo, manipular as pessoas. E a fé cristã, ela não é manipuladora, ela é esclarecedora. Porque o foco não é eu dizer o que você tem que dizer. O foco é eu te ajudar a tomar suas decisões. E eu vou tomar, e você vai tomar uma próxima decisão. Você não vai resolver toda a sua vida e tá tudo bem. E a fé cristã é essa caminhada de maná diário que você vai andando com Deus, entendendo e caminhando em direção a um amadurecimento que o apóstolo Paulo vai falar da fé, né? É extraordinário isso, extraordinário. Você me faz lembrar de como Jesus não dava essas respostas prontas, né? Não dava. A mulher samaritana queria puxar debate teológico. Eu disse, mas então, vamos falar do seu casamento. Aliás, não é casamento, né? Você já teve 5 homens e tal, o último não é. E Pedro quer puxar discussão sobre imposto. Vai pescar, pesca lá. Mas o que tem aí? Pescou? O que tem? Uma moedinha para dar a César o que é de César? Então, assim, Jesus estava muito interessado nas pessoas e como Deus pousa na vida de cada uma delas. Então, faz muito sentido para mim quando você diz sobre cada um com o seu propósito, não no sentido de que eu simplesmente invento uma coisa, né? Mas no sentido de que Deus valoriza cada vida e cada vida tem um papel aqui. E que a gente deve buscar esse propósito. Cara, extraordinário. Muito bom, muito bom. Só que, aí eu tô aqui pensando, tem essa pessoa que tá lá assim, sabe? O cafezinho já esfriou já, porque ela tava encantada com as coisas que você tá falando. E ela tá pensando assim, poxa, mas esse não sou eu. Eu sou um cara perdido, ou uma mulher perdida, não sei para onde é que eu vou. Todo tipo de consequências físicas e psicológicas, emocionais, eu estou sentindo no meu corpo porque eu acho que eu não tenho propósito. Eu não encontrei o meu Ikigai. Eu acordo de manhã cedo e fico pensando se vale a pena sair da cama porque, na verdade, eu não sei o que vou fazer depois que eu sair da cama. Ou pessoas que estão olhando assim para esse nosso papo e talvez eles tenham a impressão assim,
Poxa, o Augusto parece ser tão senhor da própria vida. Lembrando daqueles termos teológicos que a gente já conhece, tá? Deus é o verdadeiro Senhor, mas assim, ele parece ter a vida tão à mão dele, ele parece saber para onde vai, o que faz e tudo mais. Eu nunca me senti assim na minha vida, eu nunca senti como alguém que consegue pensar sobre a própria vida, sobre o próprio propósito, sobre o sentido da vida. Eu sou refém desse trem louco que está indo para o abismo e eu não sei o que fazer. Eu aprendi os movimentos, os princípios, as técnicas que ele compartilhou até agora, mas eu preciso que ele diga algo para mim, do coração dele. O que é que você diria para essa pessoa olhando para aquela câmera que está pensando assim, já anotou tudo no papel, o papel está todo anotado e pensa assim, mas eu queria uma palavra para mim, dele. O que é que você diria, Augusto? Do coração. Boa reflexão, Sauro. Primeiro, faça o que tem que ser feito. Resolva suas pendências, sabe? Às vezes a gente fica inventando muita coisa, mas o que é que tem que ser feito, né? Tipo, dar nome e caminha em relação a isso. Faz o que tem que ser feito. Perguntaram pra Oprah como ela fez para ser a primeira mulher negra a ter tanto sucesso na vida e muito dinheiro. E ela falou, eu sempre fiz o que tinha que ser feito. Faz o que tem que ser feito. Então, o que é que tem que ser feito? Lista o que é que tem que ser feito e faz. Segundo, a nossa vida é para servir os outros. A gente está aqui para servir. Tenha a mentalidade de que não importa o que você faz, a gente está aqui para servir. Quem eu estou servindo? Sirva os outros com coração, com excelência e com dedicação. Porque essa é a semente para você crescer. Terceiro, cultive bons relacionamentos. Tem amigos. Amigos para falar besteira. Amigos para você gastar tempo juntos. Amigo para você sorrir, amigo para você chorar. Pessoas que você vai cultivar, não acionar de vez em quando. Não é network. Não, cultive relacionamentos saudáveis. Tipo, se aproxime de pessoas que você gosta de estar perto, onde você possa ser você mesmo, você possa pedir ajuda, você pode chorar, sorrir e brincar. E por último, cultive sua espiritualidade. No final, se a gente não cuida da nossa espiritualidade, a gente não vai ter o porto seguro, não vai ter essa luz de esperança, não vai ter uma direção. E aí, a minha sugestão, já que eu estou dando um conselho para você, procure cultivar a sua espiritualidade cristã, seu relacionamento com Deus. Escutar o que Ele tem a dizer sobre você e para você. Ele é o seu Criador e o Criador sempre diz qual é o manual, né, de instruções, o que deve fazer. O manual, o Criador desse microfone, ele diz qual é a forma dele agir. E a Bíblia vai nos orientar a dizer qual é a nossa forma de viver e de agir. Espero que dessa forma, a sua vida não precisa resolver todos os problemas, mas você comece a caminhar. Como diz Martin Luther King, se você não puder correr, ande. Se não puder andar, fique de joelhos. Mas não fique parado esperando as coisas se resolverem. Faça alguma coisa. Augusto, meu amigo, muito obrigado. Que honra, que sempre privilégio. Um prazer. E, de novo, mais coisas para eu pensar, mais coisas para você pensar. E a gente se vê. A gente se vê aí pela vida, né? Mas com você a gente se vê numa próxima semana, no Mente e Coração, falando de mais temas relacionados à qualidade de vida e saúde mental. Te vejo lá. Abraço!